Olá, turma, tudo bem? Aqui é a Vânia, professora de História, e vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos começar aqui com a chegada dos portugueses na África, tá? Então, aí no início do século XV, os portugueses conquistaram a cidade de Ceuta, que ficava ali no norte africano. Chegando lá, nessa cidade, os portugueses eles se espantaram com o tamanho, desenvolvimento e organização da cidade de Ceuta. Temos que lembrar que essa cidade, ou a maior parte da África setentrional ou a parte norte da África, ela era dominada pelos islâmicos. Então, quando os portugueses chegaram ali, já havia uma dominação. E muitos chegaram a dizer que aquela cidade era mais rica e mais urbanizada do que Lisboa, que era a capital do reino português, porque eles se espantaram e ficaram estarrecidos com os estabelecimentos comerciais, com os palácios, com as ruas calçadas, com as pedras, calçadas de pedras e as mesquitas. Bem, chegaram ali se dando, se fazendo de bonzinhos para poder depois conquistar. E nós vamos ver mais à frente que é isso que vai acontecer. Então, eles chegaram, dominaram ali aquela cidade, ali do norte da África, e depois eles partiram para dominar a Ilha de Madeira e também a dos Açores, e mais à frente o arquipélago de Cabo Verde. Então, quando os portugueses eles conseguem dominar toda esse litoral africano, vai surgir ali o périplo africano, tá? Eles usarão o litoral africano para poder chegar à região das Índias, que nós vamos ver mais à frente. Então, ao explorar a costa atlântica da África, os navegadores portugueses paravam em alguns pontos para abastecer seus navios com gêneros alimentícios, água potável, para descansar ou ainda para providenciar reparo de embarcações danificadas por tempestades. Nessas paradas, os portugueses estabeleciam contatos com comerciantes dos povos locais e acabavam fazendo aí um intercâmbio cultural. E foi através desse intercâmbio que os portugueses conseguiram erguer as feitorias no litoral africano, tá? O que é a feitoria, gente? Era um entreposto comercial, ou seja, galpões comerciais, e eram geralmente construídos com pedras, nos quais os portugueses descansavam das viagens e realizavam comércio entre as terras estrangeiras. Então, eles ficavam ali, tinham um galpão enorme, eles descansavam, guardavam os produtos, abasteciam, enfim, faziam todo aquele trabalho que era necessário para seguir viagem, porque o ponto final não era ali na África. E foi através dessas paradas que os portugueses tiveram mais contato com os africanos e começaram a escrever cartas sobre eles, cartas ao rei de Portugal, descrevendo esse povo. E nós vemos ali o etnocentrismo dos portugueses ao descrever os povos africanos como se fosse uma única sociedade, uma única comunidade. E nós sabemos que não, que o continente africano ele tem uma imensa diversidade cultural, e para eles eram todos africanos, tudo era uma coisa só, todos estavam juntos e misturados, e não era bem assim. Bem, essa imagem que eu coloquei aqui na tela para vocês é a imagem dos europeus chegando aí a um império, um reino africano. É interessante lembrar para vocês também que quando os portugueses chegaram até o reino do Congo já tinha ali uma certa democracia, tá? Isso é só lembrando que eu já tinha falado lá no outro vídeo, que eu esqueci de colocar esse ponto. A chegada dos europeus, dos portugueses lá no reino do Congo, o Congo já tinha ali uma espécie de democracia. Bem, vamos continuar falando aqui sobre a África. Agora vamos falar de um ponto que eu já falei no outro vídeo, que é a escravidão na África. Então, a escravidão na África ela se dava por vários motivos, principalmente por guerras, inimigos de guerras, conflitos entre grupos rivais. Então, aquele que perdia, acabava sendo levado como prisioneiro e virava escravo.
ou então aquele que não pagava suas dívidas. E era frequente esses grupos terem seus escravos, né? Assim como eu falei no outro vídeo, a escravidão, ela é uma prática milenar. Ela não vai começar, ela não surgiu ali na África. Ela surgiu na Antiguidade Clássica. Na verdade, a gente não pode nem dizer que ela surgiu na Antiguidade Clássica, porque nós sabemos que provavelmente a vida, né, surgiu na África. O primeiro ser humano, o fóssil mais antigo foi encontrado na África. Então nós podemos dizer que a escravidão ela esteve presente em a maior parte das civilizações da antiguidade. Sim, ela esteve. Então, voltando aqui para o aspecto da escravidão da África, antes da chegada dos europeus, era comum que essas crianças que eram filhas de pais que foram escravizados, elas eram vendidas e elas acabavam sendo criadas como da própria família, dos seus donos. Isso era comum, tá? Elas eram criadas como da família do senhor que a comprou. E o trabalho geralmente era na agricultura ou em outras atividades que ajudassem na sobrevivência do grupo. A escravidão não era a base da organização e da economia dessas sociedades, ou seja, os povos africanos não utilizavam a escravidão para lucro, para obter dinheiro, tá? Não era a base da escravidão, assim como aconteceu, por exemplo, em Roma, ok? E nos reinos que nós vimos anteriormente, o reino de Gana, o reino de Mali, a escravidão ocorria por meio do que nós já vimos, pelo aprisionamento de inimigos, enfim, dívidas e assim por diante. O grande número de escravizados na corte era uma forma que os reis mostravam seu poder e riqueza. Então, nesses grandes reinos, existia ali um número considerável de escravos, porque era sinônimo de poder. No norte do continente, que houve ali o avanço do islamismo, surgiu uma nova forma de escravidão, porque os islâmicos achavam que os povos que não eram islâmicos, não eram muçulmanos, poderiam ser escravizados. Então, pegava ali a grande parte dos povos africanos, né? Porque nós vimos ali no mapa anteriormente que, se formos observar o tamanho da África do Norte, que era a África Islâmica, e da África subsaariana, a África do Norte era menor. Então, ali no norte, a maior parte do povo que não era muçulmano, os muçulmanos escravizavam, tá? Os muçulmanos também pegavam pessoas vindo de outros continentes, inclusive ali da Europa Ocidental. Mas a maior parte dos escravos que os islâmicos faziam vinham da África e eles atravessavam ali o deserto do Saara em caravanas e levavam essas pessoas para servir no serviço militar ou para atuarem em atividades relacionadas ao comércio. Então, gente, apesar da escravidão ser praticada de diversas formas no continente africano, ela vai ganhar uma dimensão totalmente diferente pelos portugueses. Lembram-se que eu fiz questão de explicar isso bastante no vídeo anterior? Os portugueses vão fazer do tráfico de escravo uma forma de renda, uma forma de obtenção de lucro, tá? Aí vai surgir a escravidão embasada na cor da pele. Outra coisa importante que os portugueses vão implantar é que, além de eles tornarem a escravidão um comércio lucrativo, eles vão deslocar um número cada vez maior de pessoas dos seus lugares de origem para aqui a América. Então, na apostila de vocês, na página 15, tem um mapa aqui onde mostra a costa africana, tá? E essa parte verde são os locais onde mais saíram escravos daqui para o Brasil. Então, nós temos aqui Angola, a Baixa Guiné e a Alta Guiné. São os locais que mais transportavam, né, que mais enviavam pessoas que seriam escravizadas aqui no Brasil. Seguindo com a apostila, nós vamos aqui na página 16, tá, gente? Na página 16, nós vamos ter o contato entre os africanos e a costa índica e os portugueses. Então,
Esse primeiro contato vai ocorrer lá em 1488, quando Bartolomeu Dias contornou o sul da África e depois de várias tentativas frustradas, aí finalmente ele conseguiu. A dificuldade de se realizar o trajeto devia-se a péssimas condições do clima e o desconhecimento da movimentação das marés ali da região. E foi a partir do século XV que os portugueses chegaram para a área que é a atual República de Moçambique, que faz parte do reino do Grande Zimbábue. Esse reino teve a sua formação aí no século XIII e século XV, e ele era rico em ouro e cobre. Nós sabemos que a maior parte dos países africanos eram ricos em ouro, em pedras preciosas, em diamante, em cobre e assim por diante. E vai ser nessa região que os portugueses vão construir mais feitorias e vão usar essa região também como entreposto comercial, tá? Só que vamos ter uma diferença. Na costa índica, a relação entre os povos da África e os portugueses não foi amistosa, como ocorreu na outra região. Os africanos resistiram às tentativas de dominação dos portugueses e esses passaram a usar a força para instalar as feitorias, ou seja, as feitorias portuguesas na costa índica ela foi instalada à força. Os portugueses não conseguiram enganar a esses africanos como eles enganaram os africanos, por exemplo, de Celta. E apesar desses conflitos, as intenções dos portugueses de chegar às Índias e garantir o caminho próprio para o lucrativo comércio com aquela região foi concretizada. Então, nós vimos aí as grandes navegações, o motivo do qual ocorreu as grandes navegações, que os portugueses eles queriam encontrar aí um novo caminho para chegar às Índias, e agora nós estamos vendo o que ocorreu nesse caminho. Nós conhecemos aqui a África. A África antes da chegada e do domínio do europeu, essa África lindíssima, riquíssima, com uma diversidade cultural maravilhosa. Eu tô terminando esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês fiquem bem e eu vou corrigir com vocês na próxima aula, página 17 e 18. Por favor, faça as atividades da página 17 e 18, tire a foto e mande para mim aqui na plataforma. Fiquem bem e até a próxima.